do Senhor Jesus, povo de Deus. Queria agradecer ao bom Deus por mais um dia de vida. Sou o evangelista Alex, debaixo da direção do nosso Deus. Quero trazer uma palavra, uma reflexão da parte do Senhor, que está escrito em Mateus 7, Mateus capítulo 7, verso 1 ao verso 6. Antes de estar lendo a palavra, meus irmãos, eu queria pedir uma ajuda para vocês. Se vocês pudessem se inscrever no meu canal, você pudesse deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar para uma pessoa que necessita de uma palavra da parte do Senhor. Vou estar fazendo a leitura, continuando o sermão da montanha, o hábito de julgar os outros. Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgados sereis julgados, com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque que repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não dei aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise e voltando-se vos despedace. Glória a Deus, dá um glória para Jesus, dá um aleluia para Jesus. Uma palavra forte da parte de Deus, uma reflexão que eu quero trazer aos corações, às mentes e ao teu espírito. Se nós devemos entender que o Senhor Jesus, ele tem trazido para nós um sermão da montanha. Ele tem nos ensinado acerca da sua palavra. E o Senhor Jesus, ele usa de um exemplo que nós podemos entender, que nós podemos compreender alguma linguagem daquele período, daquele tempo, como nós devemos também utilizar a linguagem desse tempo, desse período, para ensinar, para que você possa compreender e entender a direção e a palavra do Senhor. Se nós viemos entender, ele inicia o texto dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. Nós devemos entender que muitas coisas na nossa vida, quando nós julgarmos uma situação, nós devemos ouvir tanto o acusado como o acusador, para que a balança de justiça seja correta. Porque se nós ouvimos só uma pessoa e não ouvimos a outra, como é que nós vamos entender a situação? Porventura você só ouve o acusador e não ouve o acusado? Como isso será uma justiça na sua vida? Isso será uma hipocrisia, isso não será uma justiça, será uma injustiça. Isso adentrará no pecado de iniquidade. Porque você, muitas vezes, foi julgar uma situação, mas você não ouviu a outra parte. Muitas vezes você toma uma decisão na sua vida, mas você não ouviu a outra parte. Porque você acreditou no acusador, mas não ouviu a pessoa que foi acusada. E nós devemos entender que a balança, nós temos que ouvir o acusador e também ouvir o acusado. Nós devemos entender que também nós somos falhos, somos pessoas que pecam e pessoas que erram. Se o juiz for julgar uma causa, porventura ele não vai julgar a pessoa em si, ele vai julgar a situação que ocorreu, porque ele também é um pecador. Ele também comete erros e ele também comete pecado. Então ele vai julgar de acordo com o acontecimento e não em si a pessoa. E ele vem trazendo uma reflexão para nós, o Senhor Jesus, que nós devemos entender que ele fala, se você tem porventura um argueiro no olho e você quer tirar a trave do teu irmão, ele fala para mim, tanto para você, tira primeiro a sua. Porque você não vai conseguir abrir os olhos do irmão se o seu continua fechado. Você não está enxergando a situação, você quer fazer que a pessoa enxergue a situação, mas nem você mesmo está enxergando. Se nós usamos um ditado popular, é como se um cego estivesse guiando o outro. Você continua com os seus olhos fechados, mas você quer abrir os olhos do irmão. E muitas vezes você tem que abrir primeiro os teus olhos, para depois você abrir os olhos do irmão. Você tem que compreender, tem que entender o que está acontecendo, para que depois você repasse a informação, uma informação correta, uma informação direita, para que você não possa prejudicar a pessoa, porque você não sabe o que está acontecendo. Muitas coisas nós não enxergamos, nós não vemos. Mas a gente não estava ali, a gente não é testemunha do que aconteceu, porque eu vou julgar essa situação? Muitas vezes nós tomamos decisões erradas porque nós julgamos. Nós ouvimos só o acusador, mas não ouvimos
a pessoa que está sendo acusada. E isso é errado de forma, isso é uma justiça errada, isso é uma característica, uma iniquidade, porque nós estamos sendo injustos com a pessoa. Ele vem trazendo uma reflexão na montanha, no monte, e ele vem trazendo e nos ensinando acerca da sua palavra, acerca de que ele diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ele tá dizendo que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, dentro de si mesmo, para que você possa entender, para que você possa compreender. E depois, após, você vai ver, vai tentar entender a situação da pessoa. Porque muitas vezes nós também já passamos por essas coisas também. E depois a gente fala: nossa, a pessoa me julgou, mas você também julgou a outra pessoa também? Se você julgar a pessoa o tempo todo, você também será julgado o tempo todo. Então você tem que ter atenção, tem que cuidar, segurar um pouco a língua. Porque muitas vezes a língua nos faz tropeçar. Muitas vezes nós acusamos o irmão, mas a gente não sabe de nada. E muitas vezes Deus diz pra gente: não julga, porque você não sabe. Só Ele pode julgar, só Ele sabe. Se nós devemos entender que a Bíblia Sagrada traz para nós um exemplo. Os homens eram hipócritas, os sacerdotes eram hipócritas, porque eles colocaram uma mulher diante de Jesus e eles trouxeram a acusação, trouxeram a informação que aconteceu acerca de um adultério, mas só que só expôs a mulher. E o homem estava onde? Por que o homem não foi exposto? Porque é uma hipocrisia, né? Você acusa o mais fraco e deixa o mais forte em oculto. Você julga o mais fraco e você deixa o mais forte em oculto. Você comete uma injustiça. E Jesus, tão sábio, diz para ele: aquele que não tem o pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não cometeu nenhum pecado de morte, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todo mundo vai jogando as pedras no chão, porque diz assim: olhou para dentro de si, a palavra conflitou e disse assim: eu também já cometi um pecado, eu também não posso julgar ela. E era pecado de passivo de morte, né? Se nós devemos entender. Então todos eles ali tiveram que jogar a pedra no chão, porque acusaram ela, mas não acusaram o homem, não sabia o que estava acontecendo, porque ela estava cometendo aquele ato. E eu sei que o indivíduo em si, a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, Ele nos perdoa do pecado. A Bíblia diz que se nós confessamos o pecado, seremos perdoados. Davi confessa o seu pecado e ele é perdoado por Deus. Todos nós que pecamos, que erramos, falhamos, se você pedir perdão para o Senhor, Ele vai te perdoar. Porque Ele vai julgar aquela situação, aquela causa, e Ele vai te livrar desse pecado. E muitas vezes na nossa vida aparecem muitos acusadores que nunca tiveram próximo de nós, nunca passaram o que nós passamos, nunca esteve na situação com nós, e ele só chega para nos acusar. Por quê? Porque ele não avalia a situação. E muitas vezes ele está com a balança da justiça prendida para a ala da acusação e não da defesa. Porque também tem que ser acusado, mas também tem que ter a defesa. O advogado também, há uma ala do advogado que ele acusa, mas também há uma ala que defende. Até a pessoa mais que cometeu um maior crime, ele tem que ter um advogado para que também seja a sua defesa. Jesus é nosso advogado fiel. Ele que nos defende do acusador. O acusador é Satanás, que acusa nosso pecado, nosso erro, nossa falha. Nós, por ser humanos, nós, por vimos da descendência adâmica, que é aquela que Deus conflita, e ele bota a culpa na mulher. Ele não assume o erro, o pecado. Mas quando Jesus veio, que é o segundo Adão, nós pegamos a característica do Senhor Jesus para nós e dizemos: Ele foi crucificado sem ter pecado. Aí nós dizemos: Senhor, perdoa nós, porque nós cometemos o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todos os dias abre-se uma janela para que nós venhamos morrer através do pecado. Só que o Senhor Jesus, Ele nos dá vida e vida com abundância.
Ele nos salva através do seu sangue precioso. Ele nos alimenta através do seu pão. E ele tem cuidado de nós. Então nós devemos entender que muitas vezes na nossa vida nós não podemos ficar acusando, porque nós também seremos acusados. Nós não podemos medir, que nós também seremos medidos. Nós não podemos condenar, porque senão seremos condenados. E ele vem enfatizando e dizendo: não dê pérola aos porcos. Se a pérola é preciosa, não perca tempo de ficar dando para os porcos. Porcos comem lavagem. Porco come sobra. A palavra de Deus é preciosa. É como uma pérola preciosa que nós devemos carregar conosco. Eu queria fazer uma oração ao teu coração, ao teu espírito. Eu queria profetizar na sua vida. Que Deus te dê paz, tranquilidade, força, fé, sabedoria, capacidade, entendimento. Eu vou estender as minhas mãos. Quero orar pela sua vida. Meu Deus e meu eterno Pai, Santo de Israel, nós entendemos, meu Deus, que nós não devemos julgar. Nós entendemos que nós não devemos medir. O Senhor tem nos ensinado a cada dia mais acerca de nos amadurecermos no mundo espiritual, de nós entendemos e compreendemos que muitas coisas acontecem ocultas, que deve ter a ala do acusador, mas também tem a ala da pessoa que é defendida. Devemos olhar tanto para um lado como também para o outro. Devemos ouvir tanto o acusador como também a pessoa que está sendo acusada. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te bendizemos por esse dia. Por mais um dia o Senhor ter permitido que nós venhamos nos levantar. O Senhor ter acreditado em nós mais um dia. O Senhor ter acreditado, meu Deus, que nós somos importantes para o mundo. E o Senhor ter dado para nós um dia abençoado. Um dia de paz e tranquilidade. Não importa o que vai acontecer no seu dia, será um dia abençoado pelo Senhor. Ele barakando nagasio dereka mandore kinaragalasheb. Andasse ande que ele baracanto narashewi. Ele proviande calassaio neremin canagassubia. Eremanto kinagasaio esterravaciala. Derebi kiandagasewi. E plamandancho handaste kiaseb. Ander que andor que nascia. E fluzia de kerbi probidúcia nagasaio. Le promonduri ni calaseb. Andaracanto nascia andarequia fácia. Só o Senhor pode te julgar. Só o Senhor pode te acusar. E só Ele também que pode te salvar. Só Ele que pode te livrar do pecado. Ele disse: na onde que abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Oh, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, você que vai estar vendo esse vídeo, receba a graça e a misericórdia do Senhor. Receba a unção de Deus que Ele te envolve. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, as cadeias vão sendo quebradas, meu Deus. Talvez essa pessoa recebeu uma acusação na mente, no coração. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, envolva o coração, a mente dela, para que ela possa entender que ela pode ser, meu Deus, acusada, liberta e livre pelo Senhor. Só o Senhor que pode acusar e livrar ela da acusação, porque o Senhor é o justo juiz. A base do teu trono é o juízo e a justiça, e a misericórdia anda diante da tua face. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, faça que os teus servos, que o teu povo, quem assiste esse vídeo, sinta essa graça que eu estou sentindo. Sinta essa unção. A tua misericórdia, meu Deus, ela se renova a cada manhã. A tua misericórdia é grandiosa. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sinta essa unção que eu estou sentindo, sinta essa graça, a misericórdia de Deus. Que mesmo que a morte chegue próximo de nós, o Senhor Jesus é vida, Ele é vida com abundância. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Receba o caminho, receba a verdade e receba a vida. Quando você recebeu o Senhor Jesus como o caminho, a verdade e a vida, Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes.
Receba essa oração. Receba essas profecias que vêm do céu. Ele diz, buscar-me e me achareis, quando buscareis de todo o vosso coração. Foque no Senhor. Foque no Senhor Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a estrela da manhã. Ele é o foco do Evangelho. Porque nós não conseguimos chegar ao Pai sem ser por Ele. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fica, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Fica com Deus. Um forte abraço e até um próximo vídeo.